Olá, tem uma pergunta que, olha, todo brasileiro já deve ter se feito alguma vez na vida. E hoje a gente vai tentar decifrar isso. Como é que pode o Brasil, um país com uma riqueza natural impressionante, parecer que vive num ciclo sem fim de crises econômicas? Essa cena é muito familiar, não é verdade? Aquela sensação de que, de repente, tudo fica mais caro, o dinheiro parece que vale menos e o futuro? Bom, o futuro fica incerto. É uma experiência coletiva que se repete e deixa todo mundo com um sentimento de frustração. Mas afinal, por que isso acontece com tanta frequência? E aqui está a questão central, o verdadeiro enigma. Parece um paradoxo, né? Um país com uma abundância de recursos inacreditável, mas que vive tropeçando na própria economia. A resposta, ao que tudo indica, não está na falta de riqueza, mas sim em como essa riqueza é administrada. Para a gente começar a entender essa história, vamos usar uma metáfora que é muito poderosa e explica a causa mais imediata de toda a crise: a ideia do balde furado. Pensa nessa imagem porque ela simplifica o problema de uma forma genial. O governo brasileiro seria esse balde. Por mais que a arrecadação de impostos aumente nos tempos de crescimento, os gastos crescem ainda mais rápido. É um vazamento constante que impede a gente de acumular qualquer reserva para o futuro. E esse vazamento, claro, inicia um efeito dominó que é quase inevitável. Primeiro, vem o desequilíbrio entre o que entra e o que sai. Para cobrir esse rombo, o governo se endivida. Quando a dívida fica grande demais, a confiança, puf, some. E sem confiança, o crédito seca e o sistema todo entra em colapso. É um padrão que se repete na nossa história. Mas ok, saber o que acontece não basta. A gente precisa entender por que esse balde está furado. Vamos mergulhar agora nas raízes mais profundas do problema. E aqui a gente vê um contraste cultural que é fundamental. Em países com poucos recursos naturais, a escassez acabou forçando uma cultura de disciplina, de planejamento. Já no Brasil, a fartura toda criou uma mentalidade de improviso, sabe? Aquela famosa crença no jeitinho, de que no final tudo se resolve, e isso se reflete diretamente na gestão pública. Essa mentalidade, segundo a análise, se sustenta em algumas ideias que são verdadeiras falácias. Aquela noção de que o Estado é um criador infinito de riqueza, ou que todo gasto é benéfico, e aquela eterna esperança de que, dessa vez vai ser diferente. O ponto crucial é que essas ideias acabam justificando a irresponsabilidade com o dinheiro público. Essa citação é certeira. O ciclo político acaba alimentando o ciclo de crises. Para ganhar popularidade, para ganhar votos, muitos governos prometem benefícios, aumentam os gastos, mas sem ter uma fonte sustentável de recursos. A conta, claro, fica para o futuro. E tem também um trauma histórico aí no meio. Quem viveu a hiperinflação dos anos 80 e 90 tem uma memória muito viva do caos que era. E isso criou uma versão popular muito forte à palavra austeridade ou ajuste fiscal, mesmo que muitas vezes esses sejam os remédios necessários para evitar que o próprio trauma se repita. É um paradoxo. Agora que a gente entendeu as causas, vamos ver como elas se manifestam na prática, no que a gente pode chamar de ciclo da repetição, porque a história prova que isso não é um evento isolado, de jeito nenhum. Olha só esse padrão. Década após década, o Brasil enfrenta uma grande ruptura econômica. Os nomes e os gatilhos podem até mudar. Uma hora é a dívida externa, depois o câmbio, aí a crise fiscal, mas a causa de fundo, o gasto descontrolado, continua ali, a mesma. A regularidade chega a ser impressionante. Em média, a cada 8 a 12 anos, o país é jogado numa nova crise. É quase como um relógio. O país cresce um pouco, se recupera, e aí repete os mesmíssimos erros que vão levar ao próximo colapso. Bom, diante de um ciclo tão persistente, a pergunta que fica é: tem saída? A parte final da nossa análise foca justamente nos ingredientes que seriam necessários para quebrar esse padrão: memória e disciplina. Essa talvez seja a conclusão mais dura, mas também a mais lúcida da análise. As crises não são acidentes do destino. Elas são o resultado de uma escolha contínua de ignorar os princípios mais básicos da economia. Ninguém pode gastar para sempre mais do que ganha. Então, qual seria o caminho? Primeiro, um diagnóstico honesto. Segundo, criar um planejamento de Estado e não só de governo, com visão de futuro. E terceiro, e talvez o mais importante, ter uma sociedade que entende o básico de economia para não ser enganada por promessas fáceis.
No fim das contas, tudo se resume a isso. Falta memória para a gente lembrar da dor das crises passadas e do que as causou, e falta disciplina para fazer o que é certo e necessário, não apenas o que é popular no curto prazo. E assim, a gente termina com uma reflexão. Vimos o diagnóstico, as causas, o possível caminho. A questão que fica no ar é se, desta vez, o Brasil vai escolher a maturidade em vez do milagre, a disciplina em vez do improviso. A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir os próximos 10 anos.